Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui, Sérvulo Mendonça e Tamires Abdala, apresentando mais um episódio entre Calls e Caos. E hoje nós temos uma convidada que é super ilustre, Marcelina Alvarez, empresária, publicitária. Ela vai ter um monte de coisas para contar pra gente, principalmente da trajetória dela. Então, Marcelina, quero te agradecer. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Tenho certeza que vai ser um baita do episódio hoje. Tamires, eu que agradeço. E é uma honra poder estar aqui na presença de vocês. Espero poder colaborar, né, com mais um episódio Com certeza. do podcast. E tomara que a minha fala e a minha trajetória traga audiência, né, para este momento tão bacana e que eu tenha realmente coisas interessantes para contar para vocês. Quanto a ser ilustre, fica a teu critério isso, porque sinceramente, eu é que me sinto honrada de estar aqui na presença de vocês e de poder participar. Muito obrigada. Fico feliz por isso. Então, vamos lá? Vamos começar? Vamos. Eu acredito que embora. todo mundo queira conhecer a Marcelina, né? Quem é a Marcelina por detrás de toda essa trajetória aí que ela tem hoje no mercado? A Marcelina é uma pequena mulher de 1,57 m de estamos altura. juntas nesse quesito. Mas Você assim, sabe que os melhores frascos estão nos menores... Quer dizer, os melhores perfumes estão nos menores frascos. Pois é, eu escuto essa conversa já tem um tempo. Uhum. Mas eu vou te dizer que o que eu tenho de maior, assim, não é a minha estatura, mas eu acho que é a minha determinação, é a minha fé e o meu coração. Excelente. Então, a Marcelina é essa pessoa que não consegue dividir a fé que ela possui, né, do ser humano que ela é. E é essa fé que me movimenta, que me traz até onde eu chego, que me faz me reinventar constantemente. E a minha trajetória começa lá em Belém do Pará, porque eu sou paraense. Olha. E o Rio de Janeiro me adota há 20 anos. E são 20 anos de uma trajetória muito feliz, de muito sucesso, de algum caos no meio do caminho, de alguns. Depois a gente alguns. conta, depois a gente conta. Alguns, mas assim, são impulsionadores, né, para minha trajetória, para minha história de vida. Então, eu sou publicitária de formação e atuei durante muitos anos como publicitária em veículos de comunicação na minha cidade. E depois passo para shopping center. E foi uma grata surpresa, inclusive, poder vir para cá e Reviver, saber que né? é dentro de um shopping com uma estrutura tão bacana quanto esse. Uhum. E aí depois vou para Telecom. E eu tenho o prazer de lançar o que a gente tem hoje de tecnologia GSM, que são os chips, né, dentro dos telefones. Na época em que eu entrei para a telefonia, ainda era analógico, então a gente faz essa troca. É um produto e uma tecnologia nova num mercado novo, que a gente chama de Área 8, que foi Amazonas, o Pará, Maranhão, alguns territórios. E depois disso, eu venho para o Rio de Janeiro. E vim para o Rio de Janeiro buscar um outro posicionamento pessoal. Eu já tinha um filho, o Sérgio, filho mais velho. E aí eu venho para o Rio de Janeiro com quase 40 anos, querendo a maternidade pela segunda vez e resolvo dar um tempo na minha vida profissional para que eu pudesse me dedicar um pouco mais a essa maternidade. E aí, o que acontece? Eu não consigo não produzir, não trabalhar, não criar. E esse período que eu fico aqui, que eu chego aqui no Rio e que eu busco essa minha maternidade, eu vou fazer uma faculdade de moda. Não sei por que eu resolvi fazer faculdade de moda. Já no Rio? Já no Rio. E muito Algo intensa. já trazia essa sua admiração por esse universo? Por trabalhar, por ser uma pessoa extremamente criativa e trabalhar com criatividade há muito tempo, eu sempre busquei a arte, decoração, design. Eu sempre busquei. E moda era algo que estava muito fora do contexto, sabe? Mas, de certa forma, em Belém a gente traz muita tradição dos ateliês de alta costura, enfim, de moda. E aqui no Rio, a entrega é tudo muito já pronta nas lojas, né? Eu lembro que na época que eu cheguei aqui há 20 anos atrás, a gente tinha muita moda em malha. E isso era algo que eu não vivenciava muito na minha região. Lá a gente usava muito linho, até pela questão do calor, do clima, enfim. E ter essa facilidade de ter os ateliês. Então, eu vi uma oportunidade aqui no Rio, né? Só que eu nunca entro num negócio, num business, seja ele qual for, sem estar preparada. Então, eu entendi que poderia ser uma oportunidade de empreender, mas eu fui buscar o estudo. Então, eu fui fazer faculdade de moda. Foi se preparar primeiro. E aí, eu lancei uma grife, uma marca, né, de moda feminina e um ateliê em Copacabana. E aí, nesse período em que eu
inauguro o ateliê, que eu lanço a marca, o meu pai adoece em Belém. E aí eu me vi indo muito a Belém para cuidar do meu pai, da minha Olá, família. E, cara, quando a gente começa um negócio, é uma dedicação praticamente 24 horas por dia. Esse tempo que passou, eu tive o meu bebê, então eu estava com uma criança pequena, sendo mãe. Aquilo que eu queria fazer, que era me dedicar àquela maternidade, que para o meu mais velho eu não tinha conseguido me dedicar. Porque eu trabalhava muito, né? Me dedicava muito ao trabalho. O mais velho já estava com quantos anos? 12 anos, 12, 13 Então anos. ali já não estava tão mais dependente. O mais né? velho não, mas o pequenininho, pequenininho, sim. Então a gente está falando de uma criança aí de 3, 4 anos de idade. E aí eu começava a ir para Belém, voltar, e aí ter a maternidade, ter um pré-adolescente em casa, um garotinho pequenininho, mais o negócio. Então minha vida virou um caos, né? E aí durante um ano eu passei lá e cá e não pude dar muita atenção ao negócio. E aí eu perdi meu pai, né? Foi uma trajetória bem difícil. E eu me pareço muito com ele, assim. A gente é conectora, meu pai era muito alegre, é um cara que unia pessoas, né? E a perda do meu pai me deu um baque, assim, muito forte emocionalmente. E eu deixei de ser um pouco quem eu era, essa pessoa alegre, agregadora e que estava sempre reunindo as pessoas. Transformou fechou um pouquinho. Eu me recolhi e fiquei pensando um pouco no que valia a pena nessa vida, sabe? Porque trabalhar, lidar com pessoas é algo que me motiva, me movimenta, me faz ficar viva, assim, né? Mas eu tinha feito escolhas, eu tinha ali uma família para cuidar, e o tempo não dá, por mais que você queira equilibrar todos os pratos, uma hora cai um, quebra o outro, e você não consegue. Então eu me recolhi um pouco, fiquei mais na minha, fui viver esse luto. Fechei as portas do ateliê. Tirei todo o meu maquinário, tranquei num canto e fiquei recolhida. E aí, nessa ocasião, uma amiga percebeu que eu estava mais caladinha, mais quieta, e me ligou e me fez um convite para ir para o aniversário da filhinha numa fazenda e tal. Esse final de semana eu contei isso. Até o Francisco falou, você precisa contar isso no podcast. E aí ela percebeu que eu estava mais recolhida e falou, poxa, queria que você viesse, são 20 famílias e tal. Queria que você viesse pro aniversário da Tetê, nananã. Eu falei, pensei um pouco, falei, cara, eu acho que vai me fazer bem. Eu passei a mão no telefone e falei, amiga, qual é o tema da festa da Tetê? Porque eu queria comprar um presente que tivesse a ver com o tema, que eu queria que ela ficasse feliz com o presente e tal. Ela falou, cara, não tem tema, a gente vai estar aqui na fazenda, não te preocupa com isso. Eu falei, ok. Horas depois a garota me liga. Ela era uma das melhores amigas do meu filho, na escola. E aí ela me liga dizendo tudo que ela queria no aniversário dela. Tudo. Eu quero borboleta. Tia Má, eu quero que seja um jardim encantado, que nananã. Depois que ela acabou de falar, assim, uns 10, 15 minutos comigo ao telefone, desligou, eu liguei pra mãe. Eu falei aqui, não sei. Você disse que não tem tema, Eu não sei o que você tá pensando dessa festa. Mas a tua filha tá pensando assim. Tá pensando assim. Aí ela falou, cara, então você vai fazer isso pra mim, por favor? Você organiza tudo e depois a gente acerta. Isso parte dessa minha amiga numa sensibilidade muito grande de entender que naquele momento, ela sempre soube, todos que convivem comigo sempre sabem, entendem, já me veem com esse olhar. Eu não consigo dizer não. Eu sou aquela que vai sempre ajudar, aquela que vai sempre agregar, aquela que vai sempre estar do teu lado. Então, naquela hora eu não poderia dizer não, nem para ela, muito menos para a Tetê. É uma criança, hoje já está uma jovem, mas uma criança adorável. Eu falei, não, tudo bem. Aí chamei meu marido e falei, cara, vou fazer a festa da Tetê. Vamos então para a fazenda? Ele falou, então vamos. Acho que você está precisando realmente. Isso quanto tempo depois? Isso no mesmo ano em que o meu pai... Meu pai faleceu, creio que em maio, e a festa da Tetê foi em julho, férias de julho. Foi bem próximo. Sim, ali. Sim. E aí eu abracei essa ideia. O aniversário dos meus filhos sempre foram aniversários muito criativos. Então as crianças sempre gostavam daquilo que eu fazia. E eu sempre gostei de festejar os aniversários deles e de toda a família. E aí fomos para essa fazenda e aí eu fiz o aniversário da Tetê. E a partir daquele momento, eu nunca mais parei de fazer festa. Então, virou uma chavinha ali.
eu nunca mais parei porque as pessoas não me deixaram parar. Os convites foram surgindo dentro daquela fazenda mesmo, aquelas famílias, e outras, e outras, e outras, e eu nunca mais parei. E eu tenho depoimentos, inclusive, dessa minha amiga e de algumas famílias que estavam ali, que hoje são meus clientes, continuam, obviamente, meus amigos, mas são meus clientes, e ali eu começo a trabalhar, a Alvarez nasce de um momento de caos pessoal e de um momento onde eu aproveito esse caos para ressignificar uma dor, né? E ela vem com força total. E a partir dali, eu entendo que eu não entrego um evento, né? Eu entrego uma experiência, um momento inesquecível, uma recordação para a vida inteira. Então, eu começo a trabalhar com as festas infantis. A empresa nasce com as festas infantis. Um ano depois, a gente já começa a fazer os eventos sociais para adultos. E mais à frente, a gente começa a fazer o corporativo. Então, hoje, eu me considero uma referência em eventos sociais e corporativos criativos, com memórias afetivas e com recordações inesquecíveis. Nossa, excelente. Então você, na verdade, nem pensou nisso naquele momento, né? Você foi... Só aconteceu. Foi orgânico. Foi, vai fazer isso, só faz o teu melhor, e aí a coisa aconteceu e... Quando eu falei para vocês no início, quando eu falei no início que o que me move e que não dá para separar a Marcelina, empresária, ser humano, da fé que eu tenho. Então, toda a minha vida, todos os meus propósitos e todos os meus empreendimentos e todas as minhas jornadas, sejam elas pessoais ou profissionais, eu entrego primeiro a Deus. E depois eu sigo ouvindo a voz do meu coração e a voz de Deus aqui na minha cabeça, enfim. Eu entendo que... Sou muito grata a Mariana Carvalho, que foi a pessoa que teve a sensibilidade de me tirar daquele momento de dor. Ela foi um anjinho ali que Deus tocou. Foi. Né? A ideia era me tirar daquele momento de tristeza e reacender aquela Marcelina que todos estavam habituados a conviver. Mas depois, ela também é uma pessoa muito sagaz, uma empreendedora muito visionária. Depois ela percebeu ali o potencial, né? Tanto que, na ocasião, várias famílias, você vai fazer do fulano, nananã. Ela me chamou no canto. Falei que não aceita nada agora. Quando chegar no Rio, eu tenho uma conversa para ter com você. E aí ela me abre os olhos para isso. Para vocês terem uma ideia, o espaço onde eu guardava as coisas do ateliê passou a ser o escritório da agência, né? Então eu não tinha um cartão de visita, eu era ainda um ateliê, né? Eu era ainda uma empresa de moda e já atuava como evento. E em menos de um ano a gente fez essa transição, porque além de muito lucrativo, foi uma oportunidade assim ímpar. Eu caio num público muito seleto de profissionais e de pessoas de alto padrão, onde houve essa absorção do que eu tinha para oferecer. Porque hoje fazer um evento, se você perguntar, Marcelina, quanto custa fazer um evento contratando uma agência como a tua? Então eu te digo, fazer evento não é barato, né? E se a gente for colocar a questão dos eventos no rol de prioridade para as empresas e para as pessoas, ele não é a prioridade número 1, né? Mas eu consigo me manter porque eu consigo entregar algo diferente, né? Eu consigo atender o cliente dentro daquilo que ele se propõe a fazer no sonho, no desejo dele, né? E a gente consegue adaptar os orçamentos. Então, contratar uma empresa para fazer um evento não é barato. Então, manter essa empresa viva não é fácil. Você precisa ter, além do teu know-how, do teu profissionalismo, uma rede de clientes que seja fiel. E a entrega tem que ser perfeita, né? Tem que ser. Hoje as pessoas sabem exatamente o que querem, né, com o seu investimento. Então, você precisa ser preciso, você precisa ser atento às necessidades. Extremamente profissional e ter esse... Eu acho que é um diferencial que a gente tem. Ter esse olhar além daquilo que você entrega, sabe? Hoje não falamos mais do material somente, mas da experiência vivida, né? Da recordação que aquele evento vai te deixar, vai te causar. A gente falando num evento social e a gente falando no corporativo, a experiência que aquele evento vai trazer para o teu cliente. E o quanto... Qual é o resultado final, exatamente. Né? Isso vai ficar registrado na memória dele, né? A experiência que você proporcionou. Hoje em dia... Tem que virar um marco, né? É sobre isso. Lembra que ela fez? É sobre isso. Tem que ter memória, né? É tem sobre que ter memória. Marcelina, você comentou sobre iniciar como um ateliê.
E aí depois aconteceu na Fazenda de você transformar em Má Produções. Inicialmente, qual era a sua ideia com o ateliê? Olha, sempre foi proporcionar experiência para as pessoas. Já era ali promover eventos? Já era. Porque o ateliê era de alta costura. Era de moda para eventos, entendeu? Uhum. Então, Então, a ideia de eventos ela já estava ali já, dentro. mesmo na época em que eu atuava como publicitária, as ações de marketing sempre foram as coisas que eu mais gostei de fazer. Sempre foram as que mais me motivavam. E onde eu era direcionada a fazer as ações de marketing na rua, merchandise, os eventos promocionais, a ligação da empresa com os veículos de comunicação, que na época ainda era rádio, jornal e TV. Sim. Né? Hoje em dia, Com certeza. a gente já está aqui com Instagram, com podcast, com LinkedIn. Na época, a gente tinha só rádio, jornal e TV. Eu sou da época, eu trabalhei na agência da casa de um veículo de comunicação, afiliada à Globo em Belém, em que nós montávamos os anúncios para o jornal. Vocês talvez não vão... Não é do tempo de vocês isso, eu tenho certeza. Mas nós montávamos os fotolitos com benzina, com cola de benzina, para mandar fazer o fotolito, para chegar a impressão, para poder ir para a gráfica e imprimir. Então, eu sou de uma época bem antiga. Ontem eu conversava isso com um amigo e dizia que meu filho de 16 anos só vai conseguir entender as coisas que a gente viveu nos livros de história. Sem dúvida. Porque As novas gerações todas somente... nunca viu uma fita cassete, sabe? Nunca eles usou não um pegaram, telefone né? discado. Eles não pegaram a transição de tecnologia, né? Sim. Eles já pegaram uma tecnologia que vai crescendo, mas eles não pegaram exatamente isso. O final da fita cassete, do videocassete. Isso. Ter que gravar uma DVD, música na não fita tem e DVD mais. reclamar Não quando tem o locutor nada. falava. Caramba, ele falou no meio da música. Não tem mais isso, né? Propaganda. Não tem mais isso. Não tem. A fita cassete você virava, gravava de um lado, depois É gravava do isso, é isso. E você encontrou alguma resistência cultural? Belém pra cá? Olha, No momento que você virou a chavinha e falou, vou pro Rio de Janeiro. Teve alguma resistência cultural? eu vou falar pra você que eu me considero uma exceção. Mas não posso fechar os olhos e dizer a você que não existe, porque existe. Sim. Né? Então, hoje todo mundo fala de não existe, não temos preconceito, não, mas temos. Temos e temos, assim, é velado, mas temos. Não só por ser do norte, mas por ser mulher. Não só por ser do norte e ser mulher, mas por ser uma mulher 50 a mais. Né? Então, pesa um pouco. Mas eu te confesso que eu não me incomodo. E das vezes em que percebo que isso existe, eu tiro de letra, porque realmente se a gente for Pelo parar... contrário, né? Te impulsiona. Se for dar atenção, né? Não dá. Mas ele existe, tá? Eu passei por cima de todos, com muita tranquilidade. E como eu já falei, eu não existo sem fé e não existo sem pessoas. Nenhum de nós, né? A pandemia foi um momento bem difícil para todos, mas impressionante como isso me afeta. Não estar ao lado de pessoas. Então, eu filtro muito, sabe? Então, é uma coisa que eu percebo, mas eu não absorve. internalizo. Não, mas existe. Existe. Você hoje pode dizer que a questão de ter feito publicidade, tudo sem que você percebesse foi caminhando para isso, né? Lidar com pessoas, priorizar pessoas, trabalhar com sonhos. A vida às vezes é engraçada, né? A gente não percebe, mas vai estar tudo certinho, para que dê tudo certo no final. Talvez a tua fé explique até mais do que eu tô querendo dizer aqui, mas se a gente olhar a trajetória, foi tudo sendo feito para que você agora lide com pessoas, satisfaça pessoas, entregue resultados, as pessoas saiam felizes. Você fala de eventos, você dividiu ali a categoria entre corporativos e eventos, né, pessoais, sociais. Como é que isso funciona hoje e se tem diferença? Só para a gente tirar essa... Não, quando é uma festa, eu lido mais com esse problema. E quando é corporativo, eu tenho mais esse detalhe aqui para pensar. Olha, ambos são trabalhosos, né? Porque, como eu falei, é uma responsabilidade muito grande. Você está lidando com sonho ali. O valor disso é, às vezes, muito maior do que o financeiro. Com tá? certeza. Então, é um momento que... Vamos falar do social. As pessoas investem um valor ali, apostando num resultado, numa expectativa que está aqui dentro da cabeça dela. E se eu perco essa possibilidade de fazer com que as expectativas todas a gente alcance da forma que tem que ser,
eu não posso voltar atrás, porque o momento passou. Imagina uma festa de 15 anos. Imagina não um deu certo. casamento, imagina o aniversário de uma criança. Não volta Gente, mais. eu vou falar pra vocês, o que mais me impactava nos aniversários, eu sempre fiquei até a chegada do aniversariante, e em algumas ocasiões eu ficava até o final coordenando. As crianças pulavam quase 1 metro de altura quando chegava e viam o cenário, viam a festa. Então, já chorei várias vezes vendo isso. Então, é algo que realmente, pra mim, é impagável, né? Então, o trabalho que a gente tem, tanto no social, no evento social, quanto no corporativo, é o mesmo. A responsabilidade é a mesma. O olhar que a gente tem é que é diferente. Quando a gente vai fazer um evento social, a gente tem essa conversa com o cliente, onde ele passa o briefing de tudo que ele deseja, né? E aí a gente começa a tirar um pouco mais e entender o que é o teu sonho na hora de realizar esse evento, na hora de vivenciar este evento. Então é um olhar mais sensível, mais cuidadoso. Quando é o corporativo, o olhar tem que ser que resultado final você quer com este evento. Você quer impactar quem? Né? Você quer deixar que legado aqui pós-evento? Quem mais vai estar trabalhando comigo além da minha equipe? Porque quando você faz um evento corporativo, eu tomo conta do evento. Você me passa o que você quer e esquece. Te preocupa com a lista de convidados. Porque todo o resto eu absorvo. Então você não precisa contratar vários fornecedores. A agência toma conta de tudo. Mas aí tem um outro lado, né? E aí tem a agência de publicidade, a campanha que vai ser feita antes, durante e depois do evento. Então eu preciso estar alinhada com esses profissionais para que essa entrega seja não só para o cliente, mas para todos os outros fornecedores que, assim, digamos, que ele contratou no momento da comunicação, porque ao final desse evento vai ter uma comunicação que vai ser feita. Então a gente tem que estar junto. Então, é mais difícil? Não, mas a gente tem um outro olhar. A gente tem mais pessoas lidando, além do único cliente. No caso do casamento, é ali a noiva, o noivo. No caso de um cliente corporativo, muitas das vezes, eu lido não só com o cliente final, né? Que é o dono da empresa, mas com outros profissionais que não estão no meu escopo de trabalho e que eu preciso prestar essa responsabilidade, tá linkada, né? Então, para mim, o diferencial é só esse. No mais, a entrega... Quando você trabalha com eventos assim, o que mais te inspira dentro de todo esse cenário? Você falou que gosta de lidar com pessoas e esse universo de eventos faz diferença. Dentro de todo esse universo, o que mais te inspira? Que você dorme e acorda no dia seguinte e fala, hoje eu vou fazer mais um evento muito bom. Eu vou te dizer o que me inspira. É o fato de conseguir gerar memórias afetivas e felizes nas pessoas. E o fato de conseguir conectar as pessoas dentro de um evento. É sempre muito festivo, é sempre muito bacana. Tem sempre alguém se conectando com alguém. Tem sempre um resultado positivo entre aquelas pessoas. Então você não pensa só no evento, você pensa nisso. Isso é totalmente diferente de só fazer um evento. Com certeza. É um diferencial, vamos dizer assim. Fazer um evento que conecte as pessoas. Né? Reunir pessoas numa atmosfera feliz. Isso é muito mágico, gente. Isso é muito bacana. É incrível, dentro de um evento, quando você olha, parece que tá todo mundo vibrando na mesma energia. E é uma energia muito boa. É impossível você não sorrir, mesmo no estresse. Eu tô ali trabalhando, pra ver se tá tudo dando certo. Mas, cara, assim, depois de 1 hora de festa, eu relaxo. Já deu tudo certo. Gente, e aí eu começo a ver o quanto vale a pena estar ali, sabe? Como é bacana poder usufruir daquela energia e receber aquilo ali. É muito legal, aquilo é impagável. É impagável. Você disse sobre conectar pessoas, né? Hoje você também participa do BNI, né? Fala um pouquinho pra gente como começou esse universo de conexões lá dentro. Eu conheci o BNI há 5 anos atrás. Eu fui convidada por uma pessoa para participar de uma reunião. E eu estava no momento de transição da festa infantil para a festa de adulto. E já vislumbrando o corporativo. Então não começou tudo de uma vez, né? Não, foi exato. Eu comecei com a festa infantil. E aí, os próprios clientes, os pais dessas crianças, começaram a demandar para os eventos deles e da família. Foi. Não foi nada assim, você fez um estudo de mercado? Não fiz. Eu fiz pro ateliê, mas pra festa não. Eu literalmente fui seguindo o fluxo. E aí, eu queria fazer essa transição. Né? E já fazia os eventos para adulto, mas eu queria migrar para o corporativo. Então, quando você começa a trabalhar num segmento, que no meu caso era a festa infantil, e aí conseguir subir para o social,
migrar para o corporativo é mais difícil, porque as pessoas começam a te olhar como a especialista naquela área. Então, eu precisava abrir o meu leque de relacionamentos e pedir a Deus. Caramba, como é que eu faço? Eu já consegui chegar aqui, né? Então, já estou vivendo essa história há 6 anos, aqui no Rio. E não nasci, não estudei no Rio de Janeiro. Minha rede de relacionamento está muito aqui. Como é que eu faço para chegar num outro patamar? E aí eu fui convidada para essa reunião do BNI. Na primeira reunião que eu fui, eu já queria entrar. Nem me disseram que tinham outros grupos. Eu já queria entrar porque eu vi dinheiro na mesa. Eu vi conexão entre pessoas e vi método, né? Então, eu acreditei naquele método. Falei, gente, o negócio já vem dos Estados Unidos, está todo perfeitinho, formadinho, vou entrar. Eu vi profissionais competentes ali dentro, entrei. E aí, com 1 ano de BNI, eu entendi que aquilo ali era pouco para mim. Porque era uma sala muito democrática, Sim. com profissionais de todos os segmentos e também de todos os tamanhos. E Bem atendendo diversificado. clientes de todos, né? De todos os... Enfim, de todas as... PMG. Pronto, é isso. Profissionais autônomos e tal. Só que eu já atuava para um público... Como é que eu vou falar, gente? Que isso já me deixou de saia justa. High level? Mais ou menos, tá? E aí volto com aquela minha fala. Só faz evento contratando uma agência quem Tem tem uma condição. um budget para fazer. Sim. Exatamente. Entendeu? Eu não consigo atender. Já recebi pessoas com orçamento. Poxa, eu queria muito fazer com você, mas eu não consigo atender. Não consigo. Às vezes a pessoa não tem nem noção do custo real Claro. para um evento, né? Um porte e tal, enfim. Mas eu tento ajudar o máximo que eu posso, entendeu? Bom, e aí eu dentro daquela sala eu comecei a me sentir um pouco limitada. Eu consegui um desenvolvimento, eu consegui formar uma pequena rede, mas eu achei que eu poderia mais. E aí eu me candidato a um treinamento para ser diretora, que a organização dentro do método te dá esses treinamentos, exatamente. E eu participei do processo. Na verdade, eu me inscrevo, né? E fui selecionada e participo do processo. E aí tem a possibilidade de montar um grupo. E aí, Marcelina, como é que funciona montar um grupo? Você, como diretora, tem digamos assim, a licença, né, para formar um grupo, escolhe o bairro, né, e forma o grupo. E aí esse grupo é formado através da tua rede de relacionamento. As primeiras pessoas que chegam são pessoas que confiam em você, até porque você vai apresentar para ela a possibilidade de fazer parte de um grupo de network profissional onde nem existe grupo, não existe resultados, não tem nada. É tudo novo. É tudo. Então, você emprega ali a tua credibilidade. A pessoa entra Se ela porque entrar é por causa de você. confia naquilo que você... Exato. Né, daquilo que você está falando. Diferente do outro grupo que já estava montado, que eu fui como convidada e virei membro. Bom, o fato é que a gente monta o Ágape e o grupo completou este ano 4 anos. E desde a sua fundação, ele é um grupo que performa entre os 10 melhores do Rio de Janeiro. Legal. Hoje o BNI Ágape tem 73 empresários, empreendedores e profissionais liberais de altíssimo padrão, com uma rede de relacionamento entre os seus clientes poderosa. E performamos hoje, e já estamos performando há alguns meses, como o primeiro lugar no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro são 25 grupos existentes, como o nosso. E no Brasil são 500 grupos, cerca de 500 grupos no Brasil. Espalhados, É uma grande rede. Sim, espalhados em todos os estados. E nós performamos entre os 4 melhores do Brasil. Então isso para mim é um motivo de muito orgulho. Claro. Já faturamos juntos, né, nesse período de 4 anos, quase 50 milhões de reais. Eu acho que até já batemos essa meta, porque o aniversário foi em agosto. Em agosto, nós já tínhamos batido a meta dos 50 milhões em negócios gerados entre Nos esses grupos, empresários. no grupo, sim. E eu me vi apaixonada, né, por essa conexão, por essa liderança de empresários. E virou o jogo para você depois? Sim, o negócio? sem dúvida. Ele mudou, assim? Sem dúvida, sem dúvida. Hoje, além de atender os meus clientes de eventos sociais, eu atendo corporativo, grandes empresas.
Recentemente eu fiz o lançamento de uma minissérie para a TV alemã, que é do governo alemão, a do Tivelio, que foi a Eco Brasil. Foi um evento muito bacana no Museu da Manhã, onde a gente pôde receber jornalistas, empresários do setor e autoridades do governo alemão. E foi entregue a mim esse evento por uma indicação vinda Que legal. do BNI. Então, hoje, através do BNI, eu alcanço espaços que eu nunca imaginei alcançar. E o que é mais bacana, né? Esse espírito agregador que virou propósito de vida, né? Eu já montei agora um segundo grupo, que é o BNI Luminous. Ambos se reúnem no Leblon. Então, eu posso dizer a vocês que hoje eu tenho sobre a minha liderança, digamos assim, mais de 100 empresários no Rio de Janeiro. Que legal. E, assim, todos, volto a dizer, de altíssimo padrão, com uma rede de relacionamento muito bacana. Isso é impagável, né? Isso é muito dúvida. legal. Sem dúvida. E como você consegue equilibrar ali o networking genuíno com, de fato, o interesse profissional? Existe ali uma linha tênue? Como é que propaga isso também pro grupo, né? Porque existe aquela história, vai como interessado, não como interesseiro. Então, como funciona? Pois é, hoje, eu não digo hoje, mas de uns 5 anos para cá, se vocês observarem, tem uma geração falando muito sobre network. Tem muito. Quando eu entrei no BNI, eu achava que eu sabia fazer network. E confesso a vocês que fui até bem arrogante, né? Bom, vamos lá, eu tô aqui para fazer negócio, não tô aqui para fazer amigos, né? Eu vi o dinheiro na mesa, é isso que eu quero. Mas o mais interessante é que o BNI te prova que você só consegue o dinheiro a partir do momento em que você se relaciona. E quando a pessoa te aceita. E aí, essa fala toda que a gente vê hoje sobre network, e a gente tem algumas pessoas, algumas personalidades vindo a público falar sobre isso, a gente já sabe há muito tempo, porque a gente estuda, a gente aprende a fazer o network de forma profissional. Eu costumo dizer que é como se fosse uma roda de moinho, que a água vai caindo e ela vai girando. O BNI é sobre isso. Se as referências não caem, a roda não gira. Mas o que são referências? São as indicações, tá? Para o meu negócio, para o seu. Então, como é que eu consigo indicar você? Eu não indico o meu melhor cliente para quem eu não confio. Porque eu sei, meu maior ativo são os meus clientes. Eu sei o quanto foi para mim conquistar a confiança deles. Então, para que eu possa, para que você possa ter a minha confiança, Tamires, eu preciso te conhecer minimamente. Eu preciso de alguma forma me relacionar com você. Saber quem você é, saber do teu caráter, saber da tua postura profissional, mas acima de tudo da tua postura pessoal. Uma história para mim. Saber se eu posso pegar na tua mão e te levar para o meu melhor cliente e dizer, olha, contrata esta pessoa porque eu confio nela. E aí o BNI nos ensina a fazer isso. O network profissional e genuíno só acontece com este relacionamento. E aí, e quanto a fazer amigos? É uma consequência. O relacionamento que a gente pratica e prega dentro da organização é aquele relacionamento que vai fazer com que você se sinta confortável para me deixar entrar na tua vida até um determinado ponto. Até eu entender. Até porque quem dita é você até onde você vai, né? Exatamente. Então, muitas das vezes o membro dentro da sala começa a absorver o serviço para poder testar e entender se aquilo faz sentido. A partir dali, começa a se relacionar. É muito difícil você ter um funcionário dentro de um grupo. Na maioria das vezes, quem está ali é o próprio dono da empresa. Porque esse relacionamento é feito com o dono. É o da caneta, porque se for tomar uma decisão, pode Exatamente. tomar ali na hora. Eu, por exemplo, quando indico um cliente para um dos membros da sala, muitas das vezes o sarrafo está alto. Nem seria aquela pessoa que seria mais indicada para absorver o teu serviço. Sim. Mas é essa pessoa que eu me relaciono. Então, é ela que vai indicar com quem você vai falar aqui embaixo. Então, para você chegar aqui, você precisa construir uma relação. E a gente costuma dizer que isso não é num forno de micro-ondas, é um fogão a lenha. Porque eu preciso realmente entender quem você é, né? O que você pretende fazer com a minha rede de relacionamento, que é tão valiosa e que eu estou aqui à disposição para te entregar. E é isso que a gente faz semanalmente. A gente descobre um pouco. Ali, a gente se conecta, Tamires, de verdade, é genuíno. Não tem como ser falso. Sabe? Quando a gente detecta que tem alguém que está mais disposto a caçar do que a cultivar, essa pessoa automaticamente sai e não precisa de muito esforço. Ela não se sente pertencente àquele universo.
E dá certo, tá? Tanto que eu já falei aqui para vocês. Mais de 50 milhões em negócios gerados. E a gente só cresce. Bom. Já são mais de 100 profissionais que hoje eu lidero nos grupos que eu dirijo. E como funcionam esses dois grupos? É isso que eu ia perguntar. Por que o segundo e no mesmo local? Mesmo bairro? O segundo as reuniões acontecem na terça-feira e o primeiro, que é o Ágape, que é o mais antigo, nas quartas. Eu vou te dizer por quê. Porque dentro de cada grupo não pode haver concorrência. Tem que ser um especialista De só. cada atividade, né? De cada atividade. Então, é tão maravilhoso que as pessoas começam a trazer seus amigos, sua rede de relacionamento para entrar. Só que aí não Não consegue. tem a Fica mais vaga. Não tem mais como. A cadeira já está ocupada. Então, a gente começou a ver essas pessoas saírem tristes dali. E muitas das vezes nem tem nos outros grupos. E muitas das vezes eles querem estar naquele ambiente. É no Leblon, é onde eles têm o escritório, onde tem os clientes que eles atuam. E é isso que a gente preconiza. Né? Que você entre num grupo da tua área de Mais atuação. próximo de você. Pronto, é isso. E aí as pessoas começaram a sair frustradas. E eu falei, gente, não posso deixar que isso aconteça. Então, aí eu peço mais uma vez uma licença à regional, ao BNI regional, e monto um segundo grupo. Que, claro, aprova. Então, e aí a gente já tá com o segundo, que é o BNI Luminous, que tá na mesma trajetória do BNI Ágape. E rogo a Deus que já também esteja performando entre os primeiros do Rio de Janeiro. Eu faço com muito amor, é uma coisa que realmente eu gosto de estar ali com aquelas pessoas. E você comanda os dois. Sim. Na verdade, a gente tem dentro da organização o presidente, o vice-presidente, secretário tesoureiro, que vai mudando a cada 6 meses para que todos possam participar dessa liderança. Né? Experimentar. Isso. E é um crescimento para cada um deles. A gente tem ali profissionais, por exemplo, da área de saúde, que se formaram para salvar vidas e não para gerir negócios. Né? E que entram ali e deixam... É um baita desafio para eles, né? Deixam Esse o hospital universo. e começam a ir para os seus consultórios e já estão formando clínicas e já estão virando gestores. Então, isso é um aprendizado também que o BNI pode proporcionar para eles e que é impagável. E é um certeza. crescimento humano. Né? E eu estou aqui observando isso tudo e sabendo que eu contribuí com um pouquinho para esse E o crescimento. quanto foi... Gente, é muito né? maravilhoso. Porque ele vai se multiplicando. É muito maravilhoso. Eu posso dizer que é um legado que eu estou deixando Sim, ali. com certeza. É muito gratificante. Nossa, eu sou muito realizada. A Muito. rede que era isso aqui, Marcelina chegou de Belém, veio pro Rio, essa rede, hoje o negócio Eu me impressiono. Tamires, eu juro pra você. Às vezes eu me questiono, sabe? Eu digo, meu Deus! Sabe? Eu tenho muito mais do que eu sonhei um dia ter. E eu E sou o mais muito legal é grata que aconteceu por isso. muito orgânico. Não foi Sim. algo que você premeditou, não. Eu vou pra espontâneo. ali, eu vou fazer isso aqui. A única coisa que você pensou, eu preciso de uma rede maior. E o restante aconteceu pela força divina. E eu vou te dizer, a receita disso aí é ser eu mesma, É isso. sabe? É fazer com vontade, com desejo de realmente ajudar o próximo. Não tem como errar, gente. E não dá espaço para as perdas do caminho, né? Que às vezes vão acontecendo uma outra coisa e falar, tá vendo? Melhor. Viu? Não vou fazer mais. Olha, sempre tem, né? eu vou te dizer, é tem. muito mais bacana focar no que está acontecendo de legal no que o caos. Eu acho Muito que é essa a mais. inteligência, né? Muito Que a mais. gente tem que ter. Não é muito fácil, Não. mas autoconhecimento te leva a isso, é importante. E de resto, fé e vontade de fazer o que tem que ser feito da melhor forma possível. Então, acho que pra você, o poder do networking é ser você mesmo. O poder da conexão. Eu acho que tá na comunicação, tá? É ser você e saber se comunicar. Também tem esse lado muito importante, de fato. Eu não meço, assim, esforços para agregar e para unir. Mas a gente só consegue ter essa interação e essa união se houver uma comunicação. E eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade para se comunicar. Sim. Mas porque eu penso, né, que as pessoas não são elas mesmas. Então você não consegue sustentar um personagem por muito tempo. Dá um trabalho absurdo. Entendeu? Dá um trabalho absurdo. E se você tiver a leveza de poder falar aquilo que está realmente dentro de você, a comunicação Natural, né? flui Você mais. fala natural. Aí então. destrava, né? Flui mais. Sim, Destrava. sim. Destrava. E o que vem de lá também é natural. Você se desarma. É verdade. Que você não precisa também se pôr no personagem. Agora não vai agradar a todos, né? Ai, Tem essa parte. Eu acho que agrada. Agrada. Eu acho que agrada. A quem não agradar também, Eu não tenho, eu vou te confessar, segue. eu não tenho desafetos. Eu não tenho desafetos. Eu posso dizer, se eu tenho, eu desconheço. E se eu souber que eu tenho, eu vou
vou pedir oportunidade de me comunicar Excelente. para desfazer isso, sabe? Tá bom. Eu, Não é sinceramente, todo mundo que tem essa... eu não tenho desafetos. Eu não tenho isso. E volto a dizer. Se eu tenho algum desafeto, por favor, se comunique, porque eu quero. Eu quero ter Ligue já, ligue já. oportunidade. Eu quero ter oportunidade de desfazer esse mal entendido, se houver. E pra você, qual é o erro assim que as pessoas cometem quando elas tentam se comunicar, tentam se conectar? Um que eu já cometi muito e vez por outra cometo. É assim, que fique claro, tá? É um aprendizado diário, contínuo. É tentar responder mentalmente enquanto a outra pessoa fala. É não ouvir. É que aí você não foca na fala, né? Você Não, já tá querendo saber o que você vai responder pra pessoa. É isso. É o que eu acabei de fazer com você é agora, não inclusive. estar... Olha, mas eu também faço muito. É não estar 100% presente Sim, na é hora verdade. de ouvir. Verdade. Porque enquanto você tá falando, eu já tô aqui maquinando na minha cabeça o que eu vou responder. Seja pro bem ou seja pro mal. Né? Ou para me defender, ou para te dar uma resposta para te ajudar. Seja lá o que for. Eu não tô inteira aqui. E quando você tá falando, Tamires, você começa a se comunicar comigo, eu tenho que estar inteira para entender por que ela tá falando isso. Interpretar da melhor maneira. De que forma real. O que eu vou falar vai ajudar, Tamires? Ou vai mais atrapalhar do que ajudar? Eu só vou ter esse sentimento se eu te ouvir de verdade. Se eu começar a maquinar, eu tenho TDAH. Se eu começar a maquinar na minha cabeça, vai sair por impulso qualquer coisa. Pode ser que seja uma coisa maneira. Mas pode ser que mas não pode seja ser que também. não. Entendeu? Pode ser que não. Então, eu percebi isso. E é um trabalho que eu faço comigo, faço com os meus filhos. Né? Eu acho que a comunicação, ela vai além da empresarial. Ela começa dentro da tua casa. Ela começa com você. Se dá o direito de silenciar a tua mente. É o poder do autoconhecimento. Caramba, Muita coisa. não dá. E para uma pessoa acelerada como eu, são os momentos assim, eu vou te dizer quando eu silencio a minha mente. Outro dia eu fui dividir isso com os amigos e eu soube que eu não sou a única. No chuveiro, tomando banho. Você silencia no chuveiro? Eu silencio a minha Vixe mente. Maria, é o momento que eu mais falo comigo mesmo. Não, eu silencio a minha mente pro caos de tá. fora. E aí é a hora em que eu tô no meu diálogo interno. Ah, Sim. sim. Esse é o momento Entendeu? da Aí as conversa. caixinhas abrem várias. É aquela Porque- reunião você com você mesmo. Você não tem como ter diálogo interno Isso. agora. Não dá. Sim, sim. Eu tô aqui tentando te ouvir e, né? E raciocinar sobre aquilo que eu vou falar. Mas então, naquele momento ali que é comigo mesmo que eu vou conversar. E as melhores ideias surgem ali. E eu não sou a única, tá? Chuveirinho Pô, é bom. verdade, chuveiro é ótimo. Você em algum momento, ou já acontece isso e a gente não sabe, pensou em ser educadora também de comunicação? Porque às vezes você já está controlando 2 eventos grandes de network, já lida com muitas pessoas nos eventos e acaba que você, de repente, já consegue educar na comunicação. Você já know-how, faz né? isso? Olha, Pensa em fazer? o que eu faço em relação a isso, e aí a gente vai falar especificamente do network. Como diretora dos grupos, eu recebo treinamento, recebo alguns conhecimentos voltados para o método BNI, e eu tenho que passar esses treinamentos, essas informações para os membros Sim. da minha equipe. Então, e se tratando do BNI e de network profissional, eu Já faz. Já faço alguns estrutura. treinamentos. Mas o que eu tenho observado, assim como a vida me levou para os eventos, eu tenho observado uma necessidade muito grande, inclusive dentro desses grupos em que eu lidero, e aí isso já vai além para as pessoas que eu me relaciono no meu dia a dia, algumas delas até pela própria observação, dessa necessidade de uma comunicação mais fluida. Sim. Sabe? Às vezes eu vivencio amigos, dentro de casa, relação entre pais e filhos, relação profissional entre, enfim... Líder e liderado. Pronto. E eu tô ali à toa, do nada eu presenciei algo que, de repente, não era necessário que fosse dessa forma. E, às vezes, uma conversa... Amiga, deixa eu falar uma coisa aqui pra você. Quem sabe se assim... E surte efeito. Isso tem me chamado a atenção. E já não é de hoje. Então, isso me fez escrever um pouco. E é o meu mais novo projeto. No próximo ano eu lanço um livro que não tem a pretensão de ser um best-seller. Mas ele é simplesmente algumas ideias e algumas experiências que eu vivi
e que me fizeram bem, e que deu certo comigo, que eu tenho acompanhado meio que um laboratório na vida, como ela é no cotidiano, tem dado certo com algumas pessoas. Então eu lanço esse livro no ano que vem, sem muita pretensão. É mais uma ferramenta para tentar ajudar um pouco as pessoas. E nele a gente fala um pouco sobre essa conexão. Eu trago algumas histórias da minha infância e que só na vida adulta eu pude ter a percepção do quanto a comunicação Fez presente, né? e se fez ausente também, foi necessária e me trouxe muito caos ao longo da minha trajetória. E a gente só percebe depois de muito tempo. Essa ausência de comunicação, sabe? E ao mesmo tempo também me impulsionou. Porque essa ausência de comunicação familiar, na instituição de ensino, fez com que eu buscasse um autoconhecimento na marra, que a gente precisava viver, sobreviver, né, e se manter. Hoje eu vejo que a gente tem muito mais informação para nós que somos pais e educadores, certeza. podem nos ajudar no tratar com os filhos e, enfim, com os colaboradores. Mas naquela época não. Então, hoje, na minha vida adulta, eu consigo olhar para trás com muita tranquilidade, sem mágoas. E, pelo contrário, até com um certo agradecimento. Porque foi importante aquela dor, aquele sofrimento, para um desenvolvimento. Sempre há um aprendizado por trás, né? Sim. E aí a minha nova empreitada, que é o livro, vem com esse propósito. É um livro feito para quem tem TDAH, porque ele é um livro objetivo, claro, e com uma dose direto ao ponto, uma dose de humor, que é bem a minha linguagem. E eu espero poder ajudar as pessoas, pelo menos a quem tiver o acesso aí. E qual é a mensagem que você quer deixar aí pra galera que for ler o livro? Qual é o sentimento que você quer que as pessoas ano que vem, tenham? é isso? Cara, o sentimento, a mensagem que eu deixo para todo mundo eu espero que eu consiga alcançar o maior número de pessoas, mas ainda assim, se eu não alcançar, para aqueles que se relacionam comigo, que eu tenho a grata felicidade de poder estar junto, é de que escute um pouco mais. Se dedique um pouco mais a escutar as pessoas. O mundo está carente de quem possa ouvir. E muitas das vezes não com a necessidade de ter uma resposta certa para ajudar. Só o fato de você Estar disposto. a ouvir e estar presente, você já vai ajudar muita gente. Com certeza faz toda a diferença. Eu li um livro chamado Monge ou Executivo. E o foco do livro é exatamente esse. O cara é do universo empreendedor, que ele só sabia ser no automático, acelerado que nem a gente, mas ele não escutava. Então ele começou a ter vários caos na vida dele, justamente porque ele não sabia ouvir. E aí ele precisou ir para um qual é o nome? Monastério? Qual é o nome da casa de monastério? Sério, se não for a casa digamos do que monge. sim, a casa do monge. A Ele casa do precisou ir monge. pro templo, ele foi aham. pro templo pra poder entender ali o cenário dele, quem era ele, o que eu tô fazendo de errado. E aí, numa conversa com o monge, ele começou, por isso que eu falei que eu fiz com você, porque eu lembrei dessa parte do livro. E o monge começou a falar e ele saiu atropelando. Aí o monge, tá vendo por que você tá aqui? Tá vendo por que as coisas estão acontecendo na sua vida? Você precisa escutar. Então, eu acho que essa é a maior lição de fato. É você aprender a escutar o próximo antes de qualquer coisa, sem ter aquela necessidade de você ter que ensinar ele ou trazer alguma mensagem, mas você está ali, pronto, disposto a escutar o próximo. Olha, eu vou te falar, a gente falando assim, parece que quando a gente está ouvindo e quer falar, parece que a gente está pondo um pouco de lado essa ajuda que a pessoa dá. Ela é fundamental, é importante. Mas essa escuta, e não é só escutar o próximo, mas escutar a si mesmo, ela é tão bacana e fundamental até para você coordenar as tuas ideias e poder ajudar de uma forma mais efetiva e mais bacana, sabe? E às vezes, se não tiver nada para falar, não precisa. Só esteja ali, abrace, sabe? Seja uma pessoa presente na vida das pessoas. E não precisa ser só quem você conhece. Às vezes você tá, sei lá, na sua missa, no seu culto, num banco do metrô, e você presencia algo, basta olhar, sabe, para a pessoa que ela vai se sentir mais segura e mais tranquila. É muito doido e parece muito profundo, mas é um exercício que eu convido todo mundo a fazer. Legal. Ser mais presente na vida das pessoas, mas de verdade, sem o interesse. Sabe? Bem genuíno mesmo. Caramba, isso volta de uma forma absurda.
Se você me perguntar hoje, Marcelina, você é realizada profissionalmente? Você é uma mulher realizada enquanto mulher, enquanto ser humano, enquanto pessoa? Eu te digo com todas as letras, sem medo de errar, sou. E quantos podem dizer isso, hein? Eu sou. Dizer com propriedade. É, Eu sou. Não é bacana. pra qualquer Eu um. sou. Eu me sinto uma pessoa muito feliz. Sou uma pessoa muito agraciada por Deus. E eu busco, até me emociona, entregar isso de volta. É isso. E é Excelente. isso. Muito bom. Você citou uma coisa que me fez até pensar que eu tô com as caixinhas abertas. Várias caixinhas. É, eu também várias tô. caixinhas. Tô tentando aqui prestar atenção ao mesmo tempo que eu penso, pegar os teus ensinamentos, né? Falei, cara, não tô ouvindo o que ela tá falando, porque eu tô pensando outras coisas. Ela acabou de falar pra não fazer isso. Tamires e metade desse shopping, se tiver nos Todos ouvindo. estamos, Meu Deus do céu, ela todos Pra você acabou ver de como falar. a gente tá, né, cara? Como o ser É. humano tá, né? É, Acelerado. né? E às vezes eu tô aqui, eu falei, caraca, o que ela falou? Meu Deus, eu pensei no negócio, não ouvi. E se não anotar, não vai nem lembrar depois. É, não, já 3 vezes aqui eu pensei em te perguntar alguma coisa, eu não anotei, aí falei, não foi, não vou perguntar Por mais. isso que eu peço a canetinha, pra gente É. anotar as coisas. Mas essa eu não vou esquecer. Você disse pra ser você mesmo, né? Eu acho que um grande ensinamento que eu saio daqui hoje é isso, né? Quando você consegue ser você mesmo, eu acho que destrava o ouvir. Porque senão você tá sempre com a armadura, tá sempre, peraí, como Quer é se que eu mostrar, respondo né? melhor? É. Como é que eu vou responder? Não, eu tenho que responder de uma forma diferente. E às vezes a forma que você vai responder nem é a sua. E aí, no que você tá pensando isso, já não ouviu, já não processou, a E já resposta não já não vai conectou. sair boa e não conectou. E aí aquilo ali já trouxe um caos aí pra Olha, aquele momento. um dos minhas tentativas de aprendizado, eu sempre falo, a gente precisa ser um pouquinho melhor todos os dias. E um dos aprendizados que eu trago é uma coisa chamada ego. Ele é muito difícil. Falamos disso hoje, né? Ele Uhum. inflama Café. demais, a fogueira das vaidades queima as pessoas. Então, quando Exatamente. você vai se A apresentar fogueira da das vaidade vaidades queima as pessoas. pessoas. Gostei É. disso Eu vou também. anotar Anota aí pra essa gente. frase. Olha, Porque minha canetinha não tá funcionando. quando você tá num ambiente que você não conhece ninguém, principalmente corporativo, mas vamos que no social também tem. E aí você chega, as pessoas vão te apresentar, olha, isso aqui é Tamir, isso aqui é o Servo. Normalmente no corporativo vem da empresa tal, não sei o que lá tal, e aí você já faz assim, já dá uma... se a pessoa que está na tua frente é um possível cliente ou alguém que tem, sei lá, um posicionamento empresarial maior que o teu, naturalmente você já vestiu um personagem. Você já vem dali porque você precisa estar no mesmo nível de consciência daquela pessoa para travar o mesmo... Porque senão você vai dizer assim, essa pessoa não vai me achar interessante. Vai virar de costas aqui e eu vou perder a oportunidade de me conectar. Eu tô errada? Não, é. Não, tá certo. possível. É isso que eu vejo no Certíssimo. dia a dia. E se você simplesmente parar para ouvir? Deixa a pessoa tacar lenha na fogueira da vaidade dela. E aí você continua alimentando. Que bacana, mas me fala mais. Plá, 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 plá. Nossa, mas como é que você conseguiu isso? Me fala mais. Te mostra genuinamente interessado por ela. Mas é de verdade. Vai chegar uma hora que ela não sustenta o personagem. E aí ela vai olhar pra Gente, eu você... tô escutando meu pai falar aqui. E aí ela vai virar pra você e vai dizer assim, caramba, Servo, e você faz o quê? Ao final, a pessoa que te apresentou, ele vai virar e vai dizer, que pessoa interessante. Você não fez nada, você só ouviu. Só foi Exatamente. até onde ela conseguiu esticar o elástico, né? Só ouviu. E é quando você se apresentar e você falar de você naturalmente, quem você é, e talvez a tua empresa e você nem sejam tão grande Sim. quanto o cara, mas ele da mesma forma vai te ouvir e vai te ter como um cara Não, e simpático. às vezes era isso que ele precisava mesmo. Porque nem Sim. sempre dá pra Ele carregar tá muito armadura, acostumado a todo mundo estar gente. querendo ali ser que nem ele, estar no mesmo nível Ou que ele. ficar ali paparicando, nananã. Exatamente. As Sim. pessoas querem pessoas. As pessoas vão te entregar aquilo que você entregar pra elas. Mas as pessoas querem pessoas. Boa frase também. É. Se É você isso. entregar ego, vai dar nananã, eu não posso ficar por baixo, também vou te entregar. Cara, o que a gente tá conversando aqui é de um nível de autoconhecimento e de crescimento pessoal muito, muito bacana. Mas o mundo não tá afim de parar pra... Não tá. Ou talvez tenham poucas pessoas que falem, ou talvez tenham muitas, eu é que não sei. Mas eu, Marcelina, tô muito atenta a isso. Porque eu quero ser uma pessoa melhor a cada dia. Você vai falar isso no livro porque foi excelente pra mim aqui. É sobre isso que a gente fala. E qual é o nome do livro? Ou, Fala. ou não tem nome do livro ainda? Tem. Fala que eu te escuto. Ah, tá explicado, né? É esse isso o aí. nome? É. Fala que eu te... A comunicação que agrega, que ajuda e que cura.
Arrebenta. Já tá escrevendo ou já escreveu? Não, Como o é que livro tá? já está pronto, ele está no processo agora de... Está na mão de um redator para a gente Sim. fazer algumas correções. Volto a dizer, não é para ser um best-seller, é um livro pequeno com 10 capítulos e uma carta do autor no final. Mas a cada capítulo eu faço como se fosse um exercício, né? Para que eu te coloco ali uma mensagem para que você reflita. E aí te convido a praticar aquilo que a gente tratou naquele capítulo. Então, é como se eu te desse um exercício para você fazer com você mesmo ou com pessoas próximas do teu relacionamento para testar aquilo que a gente falou. E é um livro que eu sugiro que a pessoa não leia do início ao fim. Leia o primeiro capítulo e se Vai entenda, refletindo se a entenda cada com capítulo. ele, sabe? Vivencie aquilo ali e depois... Vence as tuas guerras. E depois vai pro outro, sabe? É um livrinho que é pra carregar na bolsa, deixar na mesa de cabeceira. É um livrinho pra você guardar no coração. E sempre que tiver E precisa. consultar achar que vale a pena, tô em silêncio, queria ouvir alguma coisa que Não dá pra antecipar, não. eu pudesse fazer com o meu silêncio e aí... Excelente, gostei muito. A gente está encaminhando para o final, mas eu queria te pedir para você trazer para a gente, dentro de toda essa trajetória, o que mais trouxe, o que mais te deu orgulho dentro de tudo, assim, o que mais você olha e fala, isso aqui me deu orgulho. Aquele dia eu não vou esquecer. Ai, gente, eu acho que eu não tenho como dizer que é aquele dia, porque todos os meus dias são inesquecíveis. Todos os meus dias. Hoje é um dia inesquecível pra mim estar com vocês. É inesquecível. Ontem foi um dia inesquecível. Eu acho que, como ser humano, o que mais me orgulha é a minha fé. Eu não temo absolutamente nada. Você Eu acredita sei. que tem um Porque eu sei poder que maior, né? eu sei que Que tá nos cuidando. sim. Vir pra cá, pra algumas pessoas, poderia ser um motivo de temor, né? A gente vai estar aqui se expondo o microfone Uhum. das pessoas que eu tenho pouco contato. Eu entreguei pra Deus e vim. E tudo bem. Eu espero que esteja sendo bom para você. Maravilhoso. Hoje vai ser um dia especial e inesquecível na minha vida. Todos os meus dias são inesquecíveis. Todos os dias eu conheço pessoas especiais e inesquecíveis. Opa! Olha A gente aí. já tô me colocando Vocês Já tô sim. me Já estamos colocando na colocando. caixinha Esse é de o primeiro especiais. podcast que eu faço. E tô muito feliz de estar aqui. Não, Espero tá que dê sendo- bons frutos. Eu acho que Não, foi a galera que excelente. vai nos assistir vai sair daqui com muitas reflexões, eu não tenho dúvidas disso, porque o tema que a gente trouxe hoje é um tema de extrema necessidade. Todo mundo tá no automático, ninguém quer escutar, as pessoas não sabem se comunicar, criar conexões, criar relacionamentos. Então eu tenho certeza que vai ser ali a pontinha do negócio a falar assim, eu quero comprar o livro dela. E olha como a gente começou falando de evento. Isso aí. Aí a gente veio andando, falando. Tudo é sobre pessoas o tempo Tudo é sobre inteiro, pessoas o né? tempo Pessoas o tempo E inteiro. a gente Todos os transita assuntos aqui. se conectam É isso. ao Que final bacana. de relacionamento. Que bacana. Muito obrigada por ter participado. agradeço, Foi querida. ótima a nossa conversa. Obrigada. Foi muito legal escutar um pouquinho da trajetória, teus ensinamentos aí de treinamento sobre BNI. Pra gente é sempre bom, né? A gente Sim, sempre foi agrega. incrível, com certeza. Legal, A obrigada. gente sempre carrega ensinamento. A cada pessoa que vem aqui e conversa, a gente traz ali e vai anotando algumas coisas. Pra gente tá tá sendo muito mais gratificante, talvez, Muito do que pra quem vem, né? Então, sem assim, dúvida. porque a gente tá Ó, pra escutando mim foi muitas gratificante pra histórias. caramba, hein? Não, mas a gente escuta a história A gente da galera escuta. e fala, nossa. E a escutou gente reflete história. muito depois, a gente fica, caraca, tu escutou aquilo ali, pô, a gente também tem que pensar melhor nisso, não sei o quê. Então, é sempre muito bom conversar com outras pessoas e descobrir as histórias e refletir sobre as nossas ações diárias, né? Bacana, fico feliz. E aí, cara. finalizando, o que você gostaria de deixar para quem está nos assistindo aí, que está começando a trajetória, começando um empreendimento ou querendo aumentar a sua rede de relacionamento? Qual é a dica que você deixa? Olha, pra todo vamos lá. mundo? Para quem está começando o empreendimento, eu digo, a primeira coisa que eu trago para vocês é estude. Não entre num negócio sem conhecer aquilo que você vai fazer. Porque sem conhecimento técnico não dá para você ser bom. Seja um especialista, se dedique, estude de verdade. Esse é o primeiro ponto. O segundo, se conecte com pessoas. Se conecte de forma genuína. Busque uma rede de relacionamento bacana. Eu costumo dizer que não é sobre os 3.000 contatos que você tem na sua lista telefônica. É sobre quem vai atender quando você ligar. Então, se conecte de forma genuína. O BNI é uma excelente ferramenta para quem quer fazer essa rede de relacionamento. Mas eu acredito que todos nós temos uma que pode ser muito bem trabalhada. E por último, tenha fé. Se tudo der ruim, tenha fé. Que na verdade não é o caos. É só você sendo chamado para se reorganizar para uma coisa melhor que está vindo aí. É isso. Uau. Muito bom, muito obrigado.
E quem sabe aí no lançamento do livro a gente volta para contar. Volto, eu por volto. Olha aí. Eu volto. Vai ser Então, ótimo. ano que vem, não é isso? Eu volto. Ano que vem. Já temos a depois que parte dá a 2, data hein? pra gente. E a Tá gente bom, volta eu com volto, parte 2 sim. para contar um pouquinho das experiências do livro. Obrigada, Sérgio. Obrigada, Obrigado pra Marcelina. você. É isso, pessoal. Mais um episódio aí no ar. Espero que tenham gostado. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, 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 gente. tchau.